Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, da Rede E. Uma onda intensa de calor atinge Mato Grosso do Sul e, claro, outros estados da região Centro-Oeste e Sul. Então, hoje, o nosso assunto é prevenção e os cuidados com a saúde ao realizar a atividade física desta época do ano, ou seja, a época de verão que já vai começar. Para conversarmos sobre esse tema, eu recebo o educador físico, o professor Giovanni Bisol, e dizer para o professor que é uma grande satisfação poder estar aqui entrevistando o professor Giovanni, que eu já o conheço de outras épocas. Eu quero aqui apresentar o professor Giovanni, antes de dar a palavra para ele, e dizer para você que o professor Giovanni é um professor qualificado, muito qualificado. E nós vamos conversar sobre essas coisas aí, principalmente no que diz respeito à saúde. E evitar problemas com cuidados que nós temos que ter quando a gente faz atividade física. O professor Giovanni, ele é professor de educação física, que na área de educação física o professor é dito educador físico ou principalmente profissional de educação física. Isso aí eu tenho algumas dificuldades de aceitar, porque de uma maneira geral todos são profissionais. Mas isso aí nós vamos discutir uma outra questão. Mas o professor Giovanni, ele é o coordenador do curso de educação física da Unigran. E ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele tem pós-graduação em Personal Trainer e Fisiologia do Exercício. Ele é mestre em Saúde e Desenvolvimento da região Centro-Oeste e membro de conselheiros do CREF. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainer, doutorando em Saúde e Desenvolvimento da região Centro-Oeste. Ele é professor universitário, como nós já falamos, coordenador do curso de Educação Física, bacharelado e licenciatura desde 2023. É professor dos cursos em pós-graduação, ele é coordenador do projeto de extensão e avaliação física e fisiologia do exercício. Ele tem experiência na área de educação física, com ênfase em personal trainer, avaliação física, treinamento esportivo, fisiologia do exercício, fisiologia humana, biomecânica e empreendedorismo e musculação. Então, vocês veem que o professor Giovanni é muito qualificado. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, doutor. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação poder participar e auxiliar aqui nesse tema tão importante nesse momento, né? Que a gente vem com essa onda de calor e auxiliar a população com dicas, orientações para que eles possam ter segurança durante a atividade física. Perfeito. De uma maneira geral, professor, eu quando menino, eu gosto de me reportar quando eu era menino. As coisas mudaram muito. Não faz muito tempo, não. Né? Atividade física era coisa que era jogador de futebol, que ele tinha que usar o físico para jogar futebol, basquete que não era tão difundido. O vôlei começou na década de 70, 80, enfim. Então, na época, né, não existia essa história de ter que fazer exercício, até porque não era difundido. Não, os estudos não tinham chegado ao ponto que se chegou mostrando o benefício. Mas hoje, de uma maneira geral, qualquer pessoa que a gente entrevistar na rua, ela vai dizer, o exercício físico é bom. Sim. A gente sabe disso. Às vezes você pergunta, você faz exercício físico? Ah, não tem tempo, não dá para fazer, é assim, assado. Então, o indivíduo, na condição de médico, quando tem um problema cardiovascular, aí ele faz tudo quanto é coisa. Né? Aí ele vai na igreja, ele beija a sogra, ele faz tudo quanto é coisa, fazer uma promessa, não, daqui para frente eu vou mudar, enfim. Aí passam 3 meses e lá volta tudo ao esquema antigo. E a gente sabe, por que tem essa dificuldade do indivíduo, sabendo racionalmente, conscientemente que o exercício é bom, de fazer exercício? É bem interessante. Se a gente buscar realmente a história da nossa evolução, sei, o ser humano ele sempre vai buscar o conforto. Então, o nosso corpo ele é preparado
para ter o menor esforço possível. Poupar energia. Poupar energia porque ele não sabe se ele vai ficar um bom tempo sem se alimentar. Nesse quesito, então, há uma, entre aspas, guerra interna entre colocar esse corpo em esforço para que ele possa desenvolver algumas capacidades e melhorar o seu fisiológico, né, o seu condicionamento físico, e as mordomias do dia a dia. Então, o corpo, tecnicamente, ele sempre vai buscar provocar um estado de repouso para que ele fique confortável. E o exercício físico tira ele do estado de repouso. Então, se você não tem uma determinação e uma constância nessas atividades, e não estou falando que precisa ser uma constância de todos os dias, mais de 1 hora, não precisa tudo isso para que você tenha os benefícios da atividade física. 2 a 3 vezes na semana, já de 30 a 40 minutos, já são necessários para que você tenha esses benefícios. Mas é realmente uma guerra, você tem que lutar consigo mesmo para poder ir fazer uma atividade. Então, é comum. Vocês viram que eu comecei aqui apresentando o professor e a sua lista, né, de qualificação. E nós começamos aqui já discutindo filosofia, né, antropologia. Mas é importante você entender, quer dizer, por que você tem dificuldade de fazer exercício? O professor está explicando que é exatamente pelo fato de que a gente tenta poupar energia. Nós viemos de uma época que a escassez de alimento era total. Então a gente segura. Mas isso hoje nós temos que usar o raciocínio. E a nossa tendência instintiva é ficar parado. Né? Nós temos que ficar parado para poder viver mais. Não é verdade, porque tem alguém que diz assim, não, eu sou da teoria da tartaruga, quanto menos anda, mais vive. Não é verdade isso aí. Hoje nós sabemos que quanto menos você anda, mais você engorda e menos você vive, mais dificuldade você tem. Mas, professor, a gente... Naturalmente, como o senhor falou, é importante que a gente faça exercício. A gente tem estatísticas no Brasil mostrando que 48% da população só é ativa. 52% é sedentária, ou seja, não faz praticamente nada. Qual é o melhor exercício, assim, de uma maneira democrática, aberta, que tenha benefício para que as pessoas possam fazer e começar fazendo? Você falou em longevidade, atividade aeróbica, conhecida como caminhada, corrida, né? O ciclismo e a natação são os que mais trazem benefícios em relação à longevidade e à questão cardiovascular. Então, da maneira mais democrática, mais rápida, de fácil acesso, a pessoa pode fazer a caminhada. Né? A caminhada é o primeiro passo para que ela se inicie num programa de atividade física. Mas muita gente acaba ficando equivocado na questão do quanto caminhar, né? E como fazer. Eu sempre brinco assim, a caminhada ela não pode ser aquele passeio no shopping, né? Que você vai caminhando, olhando a vitrine, para um pouco, que você não tem o esforço. É importante que você sinta um aumento da sua frequência cardíaca durante esse exercício, né? E respiratória também. A respiratória acompanha esse processo, né? E um tempo médio ali, em torno de 30, 40 minutos, já é suficiente para que você tenha os benefícios. Então, a caminhada é o primeiro passo, literalmente. Depois vai evoluindo com o tempo, com corrida, pode fazer um ciclismo, aí se tiver acesso a uma piscina, uma natação, enfim. Então, são essas atividades cardíacas, né, que geram esses benefícios mais rápidos e para a longevidade. Perfeito. O professor Giovanni está explicando aqui, quer dizer, como começar uma atividade, né? Usar o músculo, a maior parte, equivale a mais ou menos 36%, 38% da massa muscular, as pernas, você já está causando um benefício. Professor Giovanni, nós temos participação da população e nós temos aqui a pergunta do Doacir Bergamo, ele tem 70 anos, ele é aposentado. Vamos ver o que o Doacir tem de pergunta. Vamos lá. Bom dia, Dr. Luiz Albano. Eu sou o Doacir Bergamo, estou aqui no Belmar, eu estou vendo a turma fazendo as atividades nesse calor. A pergunta minha é o seguinte, eu faço natação e estou dentro d'água. É necessário estar bebendo água também quando nós estamos dentro da piscina, fazendo o exercício? Muito boa pergunta, Doacir. É interessante essa que você coloca, porque as pessoas acham que dentro da água você não gasta energia, né? Mas gasta. E quando você gasta energia, você precisa refrescar o corpo. É bem verdade que a água faz isso. Naturalmente, você não vai precisar beber o equivalente àquilo que o corredor, no calor,
precisa. Mas vamos ver a opinião do professor Giovanni. Professor Giovanni. Precisa tomar água. A gente tem que entender que qualquer exercício físico ele vai mudar o fluxo sanguíneo. Então ele tende a tirar aquele sangue das regiões de órgãos importantes, né, e mandar para a musculatura, porque é lá onde está precisando de energia. Dessa forma ele diminui o fluxo do rim. Então ele pode causar uma sobrecarga renal. E a água, ela é um excelente benefício para a saúde renal. Então, mesmo que você esteja em piscina, né, num ambiente em qual, digamos, o calor não vai estar tão elevado, tomar água é muito importante. E outro ponto fundamental é o quanto de água eu devo tomar, né? Normalmente, uma faixa associada entre 35 a 40 ml por quilo do peso corporal. Então, numa média ali de uma pessoa de... Isso nas 24 horas? Isso, relacionadas às 24 horas. Então, se a gente pegar uma pessoa ali de 60 quilos normalmente, vai estar em torno de 2 litros e 400, 2 litros e meio de água por dia, distribuídos ao longo do dia. Então, mesmo que você esteja dentro da piscina, é importante sim ter essa hidratação para que você mantenha um equilíbrio interno. Entendi. Por mais que o seu externo esteja confortável, né, que você não esteja sentindo tanto calor quanto fora, o interno precisa de água do mesmo jeito. Docir, isso aqui é importante, a sua pergunta. A gente vai aproveitar aqui para dar uma dica para as pessoas da sua idade ou mais, né? O indivíduo mais velho, ele tem uma sensibilidade menor dos corpúsculos chamados carotídeos e aórticos, que estão aqui na carótida e na raiz da aorta, ou seja, na crosta da aorta. Esses aí são sensores para ver a densidade do sangue. Então, à medida que a gente envelhece, isso diminui. E, de uma maneira geral, a pessoa mais idosa, ela não gosta de beber água porque ela não tem sede. Porque esses sensores estão pouco ativos. Mas isso não quer dizer que você precise de menos água. O seu corpo tem menos água, mas é preciso estar atento. Porque se você para de beber água, como disse o professor Giovanni, o rim é a grande sentinela hídrica do organismo. A gente perde água, você nadando, você está respirando, você está perdendo água, né? Você perde água pela pele, pela perspiração, que a gente chama sensível e insensível, né? A gente perde água constantemente, então é importante repor. Mas o idoso tem pouca sensibilidade e é importante você estar atento, ter ali o hábito de beber um pouquinho, toma um suco, água, um leite, enfim, mas sempre hidratando, principalmente na época de verão, que é o que nós vamos entrar agora. Professor Giovanni, nós temos 1 minuto ainda. Eu gostaria de perguntar para o senhor, assim, o senhor falou sobre a questão da água. Se não der tempo, o senhor pode responder no segundo bloco. Pessoas que vão começar a fazer exercício, às vezes elas exageram na ingesta de água, né? Tem malefício isso? Tudo que é demais tem malefício, né? Então, a hiperidratação pode gerar um estado, assim como se a gente perder água, né, aumenta ali, o sangue fica mais grosso. Se você tem um excesso, né, de ingesta, você deixa ele mais fino. Então, isso vai influenciar no seu sistema cardiovascular. Indiretamente, você pode ter algum evento cardiovascular relacionado a isso. Então, tanto a desidratação quanto a hiperidratação são elementos que podem gerar algum evento. Claro que cada indivíduo vai responder de uma forma, dependendo aí da sua ingesta hídrica. Eu fiz essa pergunta baseado no fato de que sempre nas largadas das maratonas os indivíduos se empanturram de água. E não é bom. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre isso. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde, aqui da Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 99832 1122. Bem-vindos de volta neste bloco. Nós estamos hoje, né, entrevistando o professor Giovanni Bisol, que é coordenador do curso de Educação Física da Unigran. O professor Giovanni é experiente e nós o convidamos para exatamente orientar o nosso público
principalmente em termos de calor e atividade física. É sempre importante a gente fazer buscando benefício, mas não prejuízo. E muitos fazem atividade física tendo malefício. E isso a gente quer evitar. Nós estamos aqui para desafiar você a praticar esporte, a se mexer. Nós dizemos sempre que a saúde está nos movimentos. E é fundamental que você se mexa, né? No bloco anterior, nós estávamos conversando sobre a questão da hidratação, da hiperidratação, o excesso de líquido. E o professor Giovanni comentou o fato de que, de uma maneira geral, as pessoas ingerindo excesso de água dilui. E isso é ruim porque pode causar, inclusive, edema cerebral. Professor Giovanni, nós temos agora uma outra pergunta, né, da dona Iraci, e vamos ver qual é a preocupação da dona Iraci. Doutor Luiz, me chamo Iraci. Queria saber qual atividade física é melhor para mim. Tenho diabetes e hipertensão. E no verão, quais cuidados eu devo ter? Muito bem, dona Iraci. Diabetes e hipertensão comprometem aproximadamente 70% das pessoas que têm problema acima dos 60, ou seja, problema renal, né? E é muito comum. Nós temos um trabalho publicado mostrando que 41% das pessoas acima de 18 anos são hipertensas. Então, é uma coisa extremamente comum. Então, a senhora está colocando aqui uma questão de combustível e uma questão de distribuição. Distribuição por causa da pressão alta e combustível, a glicose. Professor Giovanni, qual é a orientação que nós damos para a dona Iraci? Vamos lá. Parece redundância, né? Mas a atividade aeróbica ela vai realmente promover benefícios nessas duas condições. Primeiro, na hipertensão, a gente tem alguns ajustes, né, fisiológicos que fazem com que o corpo tenha produções de substâncias que diminuem essa pressão arterial, principalmente nesse sistema renal, né? Tem um peptídeo lá, o sistema renina-angiotensina, que faz essa regulação da pressão arterial junto com o exercício físico, e ele é beneficiado nesse quesito. Na diabetes, quando a gente pratica atividade física, e aí não só a atividade aeróbica, mas a musculação também, né, o trabalho de força, pilates, você tem um aumento do gasto energético. E aí, na membrana da célula, facilita a entrada dessa glicose. Então, você facilita que aquele açúcar que está no sangue, ele seja transportado para dentro e utilizado como fonte de energia de uma maneira mais fácil. Então, há uma autorregulação que faz com que o exercício físico possa auxiliar no controle e tratamento dessas duas patologias. É importante a gente frisar muito bem isso, que ele auxilia no controle, né? Ele não elimina em determinado ponto a condição da orientação clínica médica. Então, ele precisa estar em conjunto. Ele precisa auxiliar de uma forma em que, para se iniciar a atividade física, você tem que estar com uma pressão arterial menor do que 140/90, por exemplo, né? Não se inicia o exercício físico se você tem uma condição física, uma condição de hipertensão. E o diabetes também precisa estar controlado, porque em algumas situações e intensidade do exercício, pode ser que você tenha um efeito contrário, um caso de hipoglicemia, justamente por causa desse descontrole. Então, o exercício físico orientado, junto com o profissional de educação física e o médico responsável, só vai trazer benefício nessas duas condições. Perfeito. Dona Iraci, o que o professor Giovanni quis dizer para a senhora é o seguinte: a senhora tem que tomar seu remédio, manter a pressão sob controle, se possível, 14/9, 14/8. É claro que a senhora não vai estar passeando, andando na rua, está medindo a pressão. Mas isso a senhora vai fazer com o seu médico, fazendo o teste de esforço para ver como é que a sua pressão se comporta na hora do exercício. E quanto de exercício a senhora vai poder fazer agora, já de posse desses dados, sob a orientação do professor de educação física. A questão da glicose, o professor Giovanni chamou a atenção aqui, para o fato de que a senhora pode, numa determinada hora, fazer hipoglicemia, ou seja, queda da glicose. O combustível sem o qual o organismo não vive. É sangue que leva a glicose. Então, se baixa o nível de glicose, a célula não produz energia. E o cérebro é o primeiro que se
manifesta, começa a dar sonolência, irritação e pode perder a consciência. Então, carregue sempre uma bala, uma bolachinha, alguma coisa junto com a senhora. O que é hipoglicemia? Começa a suar, fica pálida, mal-estar, pensa em comida e aí a senhora já põe a bala na boca para evitar esse tipo de problema. Eu estou me dirigindo à senhora, mas isso aqui é para todo mundo que tem pressão alta e diabetes. Isso é comum. A gente tem esse tipo de comportamento, as pessoas ficam com medo. Eu não vou fazer porque eu sou diabético. Você tem que fazer conforme o professor Giovanni explicou. Não tem que ficar parado, não. Professor Giovanni, uma coisa que a gente tem visto é que, diz assim, 72% das pessoas que praticam exercício, com frequência, não tiveram problemas de saúde nos últimos 12 meses. Isso mostra que o exercício físico é importante, é terapêutico, não é? Porém, entre os que nunca praticam atividade física, 42% sofreram problemas de saúde em 2022, ano passado. Então, isso mostra que é preciso se mexer. O senhor tem visto isso? Como é que está a difusão, vamos dizer assim, da aceitação da atividade física na nossa comunidade? Bela pergunta. A gente teve um quadro recente de pandemia que fez com que as pessoas ficassem mais sedentárias por uma condição de saúde mundial. Isso foi um ponto negativo no quesito do movimento, então tivemos uma redução da participação das pessoas em centros de treinamento, em academias. Aqui no estado a gente conseguiu até retornar rápido, né? Mas no Brasil e no geral as academias de ginástica ficaram fechadas por um longo período. E isso aumentou o sedentarismo. Mas o efeito reverso foi que, com essa toda preocupação da saúde em relação à pandemia, o exercício físico veio a ser exaltado como algo bom. Então a gente percebe uma maior consciência das pessoas no geral para a prática da atividade física, porém a gente não percebe o engajamento ainda. E aí onde eu reforço, o mínimo de exercício que você fizer já gera benefícios. Então, 10, 15 minutos de um alongamento, 15 minutos de um trabalho de fortalecimento, uma caminhada de 20 minutos, 30 minutos durante o seu dia, separados durante a semana, já vai fazer com que você tenha melhora na sua força, melhora no seu sistema cardiovascular, melhora na sua diabetes, melhora na sua condição mental, né, que hoje é uma grande mazela da sociedade, né, as condições mentais. Então faz com que você tenha todos os benefícios com um pouquinho só feito. Então é importante que as pessoas primeiro iniciem e depois deem continuidade. Isso que o senhor está falando, professor, é extremamente comum. A gente no consultório vê muito isso. O gordinho, né? Ele está chegando o verão, principalmente as mulheres, né? Elas querem resultado do estalo de dedo. Isso não existe, né? É preciso começar a se disciplinar, comer menos, fazer aquela avaliação que nós já comentamos e iniciar a atividade física. Todo mundo quer emagrecer de cara e faz aquelas dietas absurdas, né? Dieta sem carboidrato e que o indivíduo queima e aí ele perde praticamente muita água e emagrece e isso é ruim, né? Então o que eu quero dizer para você é que você que quer perder peso, comece gradativamente, porque durante 3 semanas, você fazendo atividade aeróbica, você tem benefício interno. Já reduz a pressão, reduz a frequência, reduz o triglicérides, reduz a glicose, mas externamente ainda não mudou, né? Esse é aí o pessoal fala, eu vou desanimar, eu não estou tendo resultado, enfim, espera que você vai ter resultado. É comum ver isso, professor? Muito comum, muito comum. O benefício externo, eu sempre brinco assim, uma boa estética é consequência de uma boa saúde. Então você tem que estar equilibrado internamente para que isso possa transparecer no seu externo. Entendo. E, infelizmente, leva um tempinho, né? Algumas semanas para que isso comece a aparecer. E como a gente está habituado a se olhar todo dia, né? Essa percepção, ela é muito pequena. Discreta, você não vê quase, né? Quem percebe são as pessoas que não veem a gente um período. É verdade. Então, a brincadeira que eu faço é, começou a treinar, vai visitar aquele parente que você não vê um tempo, que ele vai te falar, nossa, como você emagreceu. Não é verdade. E você nem tinha percebido. Mas isso é muito bom. Professor Giovanni, tudo que é bom dura pouco. Nós estamos chegando ao fim, né, do nosso programa e eu quero aqui agradecer muito a sua
disposição, generosidade em atender o nosso pedido e vir aqui conversar com o nosso telespectador que acompanha o Tribuna da Saúde. E deixar aqui um tempinho para o senhor fazer a sua despedida e as suas considerações finais. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço. É sempre importante a gente levar para a população a atividade física, né? A importância, os benefícios. Por mais que o tempo seja curto, ele precisa ser dito na maioria das vezes. Dizer que a gente está à disposição, né? O pessoal pode me procurar lá na universidade, tiver alguma dúvida, na minha rede social, @GiovanniRafael, pelo Instagram, quiser mandar um direct para mim lá. A gente está à disposição para atender, orientar e poder auxiliar aí na melhor maneira possível. Muito obrigado, professor. Siga as nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.